Vamos falar um pouquinho de orçamento secreto, que apesar do Estadão ser um jornal reacionário, eles têm feito boas matérias aqui a respeito justamente dos cortes que estão acontecendo nessa reta final, nesse segundo turno. A UFRJ deixou de pagar água e luz e contas de setembro estão atrasadas. Reportagem da Priscila Meng, publicada hoje. Pró-reitor diz que a situação está no limite. Não sei até quando os fornecedores vão continuar sem receber. Em grave crise, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é uma das mais afetadas pelo novo bloqueio de recursos a universidades e demais instituições de ensinos federais imposto pelo governo de Jair Bolsonaro. Ao Estadão, pró-reitor do Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, Eduardo Halpe, contou que a instituição está com as contas de setembro atrasadas e que deixou de pagar pelo fornecimento de água e de energia após declarar moratória. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem rapidão. Vamos seguir aqui. Após decretar moratória. A situação é grave, não sei até quando os fornecedores vão continuar sem receber. Continuou ao citar os serviços terceirizados básicos como limpeza e vigilância. Estamos no limite. Com as restrições, Halpe diz que a universidade tem uma demanda reprimida em diferentes setores, como a implantação completa de medidas de combate a incêndios e reajustes de contratos que foram feitos nos meses anteriores. Aponta que, se o bloqueio não for revertido, a universidade não terá condições de funcionar com as condições sanitárias de segurança necessárias. A gente tem sobrevivido, descreve. Por isso, gente, eu vi gente no Twitter falando que os estudantes não têm que se manifestar nesse momento. Tem que se manifestar sim. Olha que situação alarmante das universidades federais. Elas estão sem pagar a conta de água, gente. Por culpa do Bolsonaro, por culpa do orçamento secreto do Bolsonaro. Mandem superchats, porque a gente é um dos poucos canais que estamos falando a respeito disso, gente. Vamos falar sobre protesto de rua, vamos falar sobre a necessária mobilização. Guilherme Gonçalves pergunta, você acha que o Lula consegue derrubar o orçamento secreto? O Congresso consegue impedir ele de fazer isso? Cara, a luta vai ser dura, a luta vai ser muito complicada, mas a gente tem que acreditar que o Lula realmente vai conseguir fazer algum combate a isso, a moralizar pelo menos esse gasto público, a voltar a investir em educação, acabando com o nocivo teto de gastos. Vamos voltar para a notícia aqui. Restrições orçamentárias anteriores já têm impactado diferentes áreas. Com a redução da segurança patrimonial do campus, por exemplo, a universidade enfrentou casos de furto de equipamentos, comenta o pró-reitor. O impacto do novo bloqueio ainda está sendo mapeado e pode afetar os 9 hospitais de responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Halpe diz que cerca de 1/3 do orçamento desses espaços são destinados pela universidade e que a essencialidade e a emergência serão consideradas na decisão sobre eventuais restrições de serviços. Ele considera que a atual crise é mais grave do que as anteriores, pois os fornecedores vivem uma situação financeira mais delicada por conta da pandemia. Nós estamos fazendo uma análise contrato a contrato, chamando para conversar. O pró-reitor comentou que a eventual redistribuição de recursos do investimento do custeio pode ocorrer, porém o valor ele considera baixo. 2,3 milhões não estão sendo empenhados e insuficiente para resolver a situação. São 25 milhões de mês de custeio. Segundo ele, o maior impacto sentido pela instituição foi o bloqueio no início do ano que inviabilizou acesso às próprias receitas, arrecadadas, por exemplo, por meio de aluguéis de imóveis. São 12 milhões de reais, 13 milhões que estão inacessíveis. Com o atual ano letivo previsto até fevereiro, a universidade não considera a possibilidade de parar o ensino presencial por enquanto. A gente fez tudo o que podia em termos de administração de recursos para continuar funcionando, ele comenta. Halpe cita que a estimativa é que o orçamento hoje seja metade do recebido há 10 anos ao considerar a inflação. É uma defasagem
muito grande. Além da Universidade Federal do Rio de Janeiro, outras instituições afirmam que não há mais como restringir os custos sem afetar o funcionamento e estudam que irão cortar no osso. Entre os cortes de custo que estão sendo discutidos estão o pagamento de contas de água, energia, internet e serviços essenciais terceirizados, como a vigilância e a limpeza e a manutenção dos auxílios estudantis, inclusive das atividades de restaurantes universitários, transporte e moradia estudantil. O Bolsonaro está deixando o estudante sem moradia, sem comida e sem segurança nas universidades. A gente precisa dizer claramente o que esse presidente genocida está fazendo na reta final do governo. Ele está destruindo as universidades federais, respaldado por um discurso conspiracionista dizendo que as universidades são dominadas pela esquerda. Temos que derrubar o orçamento secreto. Como diz aqui o Guilherme Gonçalves de Paiva, para mim, se derrubar vai dar um certo baque no bolsonarismo. Tem muita coisa errada escondida. Exatamente, Guilherme. Se vocês estão gostando dessa live, por favor, considerem mandar um superchat de R$5 para pagar aqui o meu café da manhã, gente, que é muito importante para a gente continuar fazendo essa leitura aqui de notícias. É importante a gente disseminar, gente. Infelizmente, a mídia liberal, ela coloca paywall nessas notícias. Então, eu estou fazendo aqui um serviço público de ler as notícias para vocês, democratizando a informação que fica escondida nesses portais, debatendo realmente o que está nessas notícias. A live Notícias da Manhã, gente, as outras lives que a gente vai fazer aqui, elas servem sobretudo para isso. Para a gente trazer informação de qualidade para vocês e que ficam escondidas, porque o interesse econômico desses grupos midiáticos sempre oculta. Então, a nossa live é aberta, considera mandar um superchat para a gente tem uma meta de R$100, estamos faltando 90 ainda, então é muito importante. 42 likes, gente, que legal, 42 likes, vamos bater 50 likes, é muito importante aqui para todo mundo nos acompanhar. Tem outro comentário aqui, ó. O Diogo Mainardi transformou o Moro em um super-herói farsante. Moro foi desmascarado e se associou com o fascista nazista porque não suporta ver a ascensão de Lula. O Arlisson Aja, Pedro, não estou conseguindo enviar superchat, mas eu entendo a situação. Para mandar superchat no cifrãozinho aí embaixo, mas se você não puder, Arlisson, não tem problema nenhum. A gente agradece aí a sua participação aqui na nossa live. Vamos seguir aqui. O reitor da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, João Cristomo de Rezende Júnior, declarou, por exemplo, que é provável o adiamento da retomada das aulas após o recesso do primeiro semestre, que ocorreu fora do calendário tradicional por efeito da pandemia. Em comunicado, informou que a instituição estava com déficit de cerca de R$1 milhão antes do atual bloqueio de 3,3 milhões. Também citou outras medidas de redução de custos que estão em discussão, como o reajuste do valor das refeições do restaurante universitário ou a paralisação do serviço, a descontinuação do funcionamento do transporte interno e da moradia estudantil, a suspensão do pagamento de bolsas e a redução no número de funcionários terceirizados, entre outras iniciativas. O cenário é de caos. O cenário é de caos. É isso que a gente está denunciando para vocês ficarem por dentro dessas informações. E, infelizmente, os partidos institucionalizados, eles ainda estão falando somente das pesquisas, falando somente do risco do Bolsonaro e não falam desses riscos mais concretos. Obrigado, Sandra Araújo, por mais uma ajuda aqui, ó. Daniel Lorenzo Ferreira, já foi ou será falado da infeliz declaração do presidente sobre os nordestinos? Vamos falar sobre isso sim. Nonushi Oliveira, mas será que isso não é uma armadilha para infiltrar gente no quebra-quebra e assim suspender as eleições até declarar um estado de sítio? Cara, eu não sei se é uma armadilha, mas a questão é isso aqui, ó. A UP, que é a Unidade Popular, que é um partido de esquerda radical, mandou a letra aqui sobre o que está acontecendo, gente. A Isis Mustafa, que foi candidata... Na educação. Vamos falar aqui, vamos ouvir ela um pouquinho, que é importante. Confisco na educação.
É isso que o Bolsonaro, às vésperas da eleição, está fazendo. Retirou, limpou o caixa das universidades e institutos federais da noite para o dia, nos deixando sem nenhum recurso para garantir o funcionamento básico dessas instituições que já vêm sofrendo cortes. A pergunta que fica é: esse dinheiro vai para onde? Vai para garantir o orçamento secreto? Vai para passar para os seus aliados nos estados e municípios? Nós não estamos aceitando. Hoje mesmo já tivemos notícias de mobilizações, manifestações de rua, gigantescas assembleias dos estudantes de norte a sul do país. Nós, da Unidade Popular pelo Socialismo, convocamos todo mundo a construir essa luta em defesa da educação, mas para tirar esse bandido do Bolsonaro do governo o mais rápido possível. Vamos para a rua para ontem. É isso, gente. Manifestação aí em 18 de outubro.